Boa, pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez do tópico de Física, volume 1, tá? Eu uso a edição de 2001, pessoal. Então, nessa edição, essa questão que a gente vai resolver é a de número 76, tá? Para raciocinar um pouco mais é, sobre o assunto de lançamentos, né, movimentos, na verdade, em campo gravitacional uniforme. Então, vamos nessa. Um projétil é lançado obliquamente de um terreno plano e horizontal, com velocidade inicial de módulo igual a 30 metros por segundo, atingindo uma altura máxima de 25 metros. Despreze influências do ar e considere a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, galera, deixa eu passar a página aqui. Ó, deu uma travada aqui, pronto. Vamos lá, letra A. Calcule o módulo da mínima velocidade atingida pelo projétil durante seu movimento livre. E aqui, galera, eu já deixei um esquema sobre tudo que está acontecendo nessa questão, tá bom? Vamos lá. Você que provavelmente já estudou função quadrática, né? Função do segundo grau, já sabe o que é uma parábola, tá? Parábola, esse tipo de trajetória aqui, esse tipo de desenho, tá bom? Semelhante a um exemplo muito clássico, né? Que é do goleiro de futebol que cobra o tiro de meta, tá? A bola sobe, depois desce, é uma parábola. Ou seja, um lançamento vertical misturado, né, composto com um lançamento horizontal, beleza? E aí o que acontece, pessoal? Ele é lançado com a velocidade v igual a 30 metros por segundo, que eu já coloquei aqui. Como a velocidade é um vetor, pessoal, eu decomponho ela em uma vy e uma vx, sabendo que num lançamento oblíquo, né, a vx ela é sempre constante, tá? A velocidade horizontal é sempre constante. E a vy, ela obedece o move, tá bom? Claro, constante se você não tiver nenhum tipo de resistência, nem qualquer tipo de força contrária aqui ao movimento do corpo na horizontal, tá bom? Então, nesse caso, ela é sempre constante. Ah, beleza. Aqui a gente tem a altura máxima, que ela é atingida exatamente no ponto central da trajetória, galera. Isso acontece porque o corpo demora o mesmo intervalo de tempo para subir quanto para descer no lançamento vertical, né? Então, exatamente no centro, você tem o ponto de altura máxima. Eu orientei a gravidade para baixo, na aceleração da gravidade para baixo, tá bom? É muito importante nesse tipo de problema para a gente, quando for usar as equações de movimento de lançamento vertical, tá? Que é o MOVE, né? Também, a gente saber orientar, né? Os sinais, tá bom? Beleza. A letra A pede então, agora que eu já expliquei tudo, né, a letra A ela pede então a velocidade mínima. Pessoal, essa velocidade mínima ela acontece exatamente no ponto de altura máxima. E por que exatamente aqui, pessoal? Porque é quando a nossa velocidade vertical ela é nula, tá bom? Então você vai ter apenas o componente horizontal dessa velocidade, perdão. Então, esse vai ser o menor valor possível para a velocidade em módulo, certo? Beleza, vamos lá. Decompondo esses vetores aqui, Vx e Vy, pessoal, a gente vai descobrir que a nossa Vx, a gente sabe que ela vai ser o vetor V vezes o cosseno do ângulo θ. A nossa VY, galera, lembrando que ela é variável, tá? Então, em um ponto, ela vai ser V vezes o seno do ângulo θ. Tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar a VY inicial, tá? Quando ele está exatamente saindo do chão. Show de bola? Beleza, galera. Para a gente calcular essa VX, a gente precisa do cosseno do ângulo θ. V a gente já tem. Só que a gente também não tem esse cosseno. Esse ângulo θ eu coloquei aleatoriamente aqui, tá? Eu só posicionei ele ali para facilitar os cálculos, mas eu não faço a mínima ideia de quanto é o valor desse cara, muito menos do seno e do cosseno dele. Então, para isso, pessoal, a gente pode usar algumas equações de move para desenvolver o VY, tá? Porque o VY ele é variável. E aí o que acontece? A equação de Torricelli, que diz que v quadrado é igual a v zero ao quadrado, mais ou menos duas vezes a aceleração vezes ΔS, pode ser utilizada no ponto de altura máxima. A gente vai ter que a nossa velocidade y é zero, tá? No ponto de altura máxima. Velocidade inicial é a própria vy, né, que eu defini ali, vy ao quadrado, menos, porque a gravidade está apontando para baixo, duas vezes a própria gravidade, que é 10, vezes o ΔS, que é 25. Com isso, pessoal, a gente descobre que a nossa vy ao quadrado, né, ela vale 20 vezes 25, vai dar 500. Então, a nossa vy, pessoal, fatorando esse 500 aqui, ó, a gente pode dividir por 2, que vai dar 250, por 2, que vai dar 125,
por 5, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Então, isso aqui vai dar, a gente pode tirar o 2 ao quadrado, a gente pode tirar o 5 ao quadrado, da raiz, né? Simplificando. Então, no fim, a gente vamos ter 2 vezes 5, 10 raiz de 5. Bom, então, nossa VY é 10 raiz de 5 metros por segundo. Então, quando ele começa a sair do chão, na vertical, ele tem essa velocidade. Show de bola? Então, galera, se a nossa VY vale isso daqui, a gente pode substituir na equação da velocidade y, né? Na decomposição ali do VY. Porque a gente sabe que 10 raiz de 5, tá? Deixar isso aqui mais parecido com zero, né? 10 raiz de 5 vai ter que ser igual a V, que é 30, vezes o seno do ângulo θ. Não é isso a VY? Só que aí a gente consegue dividir isso aqui por 10, tá bom? E dizer que esse seno do ângulo θ, ele vai ser raiz de 5, né, sobre 3. É isso. Raiz de 5 sobre 3. Beleza. Muito legal isso daqui, tá? Descobrimos o seno do ângulo θ, mas agora como é que a gente faz para descobrir o cosseno? Pessoal, trigonometria, por trigonometria, né? A gente consegue falar que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso vale para qualquer ângulo. E aí, isso nos permite concluir que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, na verdade é até melhor colocar o contrário, né, pessoal? Isolando o cosseno, né? Obviamente. Cosseno ao quadrado de θ é 1 menos o seno ao quadrado de θ. Agora sim. Perdão aí, pessoal, porque eu tô com um pouco de sono, né? Aí acaba deixando o raciocínio um pouquinho mais lento. Mas beleza. Cosseno ao quadrado de θ vai ser, então, 1 menos 5 sobre 9, né? Que é o seno ao quadrado. E aí, esse cosseno ao quadrado de θ, ele na real vai ser 9 menos 5, 4 sobre 9. Então, tranquilo aqui, a gente permite concluir que o cosseno de θ, ele vai ser 2 terços. Show de bola? E o cosseno de θ vale 2 terços, finalmente descobrimos a nossa velocidade x, que é também igual à nossa velocidade mínima, tá? Ela vai ser exatamente o vetor v, 30, vezes o cosseno, que é 2 terços. Dividindo 3 por 30 vai dar 10. Então, a nossa Vx, que é igual à nossa velocidade mínima, vai ser exatamente 20 metros por segundo. Show de bola, pessoal. Bem legal essa questão, né? Não tão tranquila, mas bem legal. Só tem um raciocínio ali um pouquinho mais específico para resolver. É na hora da prova, mas beleza. Letra B. Uma circunferência tem o mesmo raio de curvatura em qualquer um de seus pontos. Uma parábola, entretanto, tem raio de curvatura variável. Calcule o raio de curvatura da trajetória do projétil no ponto de altura máxima. Tá, para resolver saber, galera, vou ter que desenhar aqui de novo uma parábola, tá? Para a gente entender o que ele está querendo. Então, vamos lá. Digamos que aqui tenhamos o solo, tá? E aqui tenhamos o movimento parabólico em questão que estamos analisando. Galera, ele está dizendo aqui o seguinte: a gente consegue inscrever aqui ou desenhar, né, várias circunferências dentro dessa parábola cuja curvatura delas são tangentes, né, à curvatura da parábola. Só que essas circunferências, a depender do ponto que você desenhe, elas vão ter raios de curvatura diferentes, tá? Então, aqui é o ponto de altura máxima. Como ele quer o raio de curvatura da circunferência cuja própria curvatura é tangente à da parábola no ponto de altura máxima, a gente vai ter mais ou menos o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui de amarelo também. Vai ter mais ou menos isso daqui, ó. Uma circunferência desenhada nesse ponto aqui. Show de bola? Tranquilo, né? Meu Deus, tá horrível. Esse desenho aqui não tá dos melhores, né? Vou tentar melhorar isso só um pouquinho, tá bom?
Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Melhor, né, galera? Melhor. E esse ponto de altura máxima aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou traçar uma reta. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Então, o centro dessa circunferência, pessoal, eu vou colocar ele como sendo, porque vai ficar um pouco desproporcional, né? Um pouco desproporcional. Vou dar uma melhorada aqui. Então, galera, provavelmente não é a melhor circunferência que você vai ver hoje, mas foi a que eu tentei deixar da melhor forma possível aqui para a gente entender, tá bom? O que acontece? É que a gente vai ter um raio dessa circunferência. Esse ponto azulzinho vai ser o centro dela, tá? Eu sei que não está simétrico, mas tenta pegar só a ideia da questão e aí vai ficar tudo certinho, tá? Beleza. Esse traço vermelho aqui vai ser o raio dela, tá? Que é o que a gente quer descobrir. A gente sabe que a altura máxima dessa parábola é 25 metros. Mas isso não ajuda muito a gente, né? O que a gente pode fazer, pessoal? Quando o corpo ele estiver ocupando esse ponto aqui da altura máxima, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma força-peso, né? Porque a gente tem uma gravidade ali, uma aceleração de gravidade. E esse corpo com certeza tem uma massa. Então vamos lá, uma força-peso que vai ser mg. Beleza. Só que se a gente tem a circunferência desenhada aqui, essa força-peso ela também exerce a função de força centrípeta, pessoal. Força centrípeta porque ela aponta diretamente para o centro. Então, quando o corpo estiver no ponto de altura máxima, a força-peso dele vai estar apontando diretamente para o centro dessa circunferência. Ou seja, ela vai ser numericamente igual à nossa força centrípeta, que é massa vezes velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, que é o que a gente quer descobrir. Essas duas coisas vão ser iguais, é só a gente igualar, pessoal. Então, mg vai ser mv quadrado dividido por r. Simplifica a massa, né? Até porque a gente não vai usar isso na conta. Vamos descobrir que r é, na prática, v quadrado dividido por g. V a gente descobriu, é a velocidade vx. R vai ser, então, vx ao quadrado é 20 ao quadrado dividido por 10. Galera, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 10 dá 40. 40 metros. Show de bola? Então, esse aqui é o raio, raio de curvatura da circunferência, cujo sua linha de traçado, né, ela é tangente à linha de traçado da parábola na altura máxima. É exatamente o que a questão quer da gente. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me perdoem aí por qualquer tipo de imprecisão de desenho, alguma coisa do tipo, tá? Realmente eu tentei fazer da melhor maneira possível para ficar entendido aqui para vocês, tranquilo? Qualquer dúvida sobre qualquer parte dessa questão, pode escrever nos comentários, tá? Eu vou ter o maior prazer de responder dentro daquilo que eu saiba, né? Então, dentro do que eu possa te ajudar, eu vou estar te ajudando, tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia de estudo para todos vocês e até um próximo exercício.